Declare: eu sou ovelha do aprisco do Senhor. Eu sei qual é o meu lugar. Agora declare assim comigo: ó, eu estou aprendendo a ser ovelha. Porque se Jesus se coloca como bom pastor, Ele está esperando que nós possamos ser as boas ovelhas. Nós somos ovelhas do aprisco do Senhor. Aprender a ser ovelha é o segredo para você ser bem sucedido na sua caminhada com Jesus. Quem não está disposto a ser ovelha não vai conseguir caminhar com Jesus. Não vai conseguir caminhar com um pastor, porque não é ovelha. Querido, entenda uma coisa: nós não podemos simplesmente produzir, porque é o que uma ovelha faz. Nós temos que, além de produzir, nós temos que aprender a cuidar. Só que nós não vamos cuidar se nós não aprendemos a ser ovelha. E todo aquele que é ovelha será um bom pastor. Quem gosta de independência é cobra, mas quem gosta de andar no rebanho é ovelha. Como ovelha é bonitinha andando junto, porque é isso que nós fomos chamados para fazer. O rebanho, ele é completo. Por exemplo, não há frutificação, reprodução, multiplicação se o cordeiro não estiver no meio do rebanho. E eu quero dizer que nós somos a igreja que tem o cordeiro no meio do rebanho. E esse cordeiro é Yeshua HaMashiach, Jesus, aquele que cuida, aquele que trata, aquele que traz cura, aquele que nos habilita para nós sermos o rebanho do bom pastor. Nós temos um cordeiro para produzir, para multiplicar e para ser produtivo. A questão é o que falta para nós produzirmos. Aí eu descobri: ser ovelha. A nossa essência tem que ser de ovelha, e a nossa mente tem que ser de ovelha. Domingo nós falamos, e eu espero que você entenda isso: a maior conquista de Jesus foi como cordeiro, não foi como leão. Você vai ter as maiores conquistas da sua vida quando você aprender a ser ovelha. É impressionante como a gente entende que como ovelha, Deus supre todas as coisas. Nunca vai faltar um pasto verdejante, e nunca vai faltar águas tranquilas. A mente da ovelha, ela sabe de que, por exemplo, ela não precisa retrucar. Uma das maiores características da ovelha é que ela é tosquiada de uma forma muda. Por que você acha que Jesus foi como uma ovelha muda? Primeiro você precisa entender uma coisa: ovelha não resiste em ser tosquiada. Para que serve tosquiar a ovelha? Primeiro, que a ovelha não aguenta ficar muito tempo com a lã sem que você tosqueie a ovelha. Ela gera feridas debaixo de toda aquela lã. Quando nós tosqueamos a ovelha, é para que o novo de Deus venha sobre a vida dela, para que haja sustento, inclusive para o pastor. Então uma ovelha, ela não resiste em ser fiel nos seus dízimos, ofertas e primícias. Se você não entrega a sua lã, você não abre espaço para que Deus coloque algo novo sobre a tua vida. Porque é natural você dar lã, meu querido. É natural a gente, como ovelha, dar lã. A segunda coisa é: nós precisamos entender que responder aos que nos ferem exige muita energia. Querido, para de querer ficar respondendo a todo mundo que está te ferindo. Nós somos ovelhas e nós muitas vezes não entendemos que o silêncio, ele ganha mais batalhas do que as suas palavras. E aí vem o terceiro ponto: o silêncio nos ajuda a minimizar danos. Por quê? Porque quando a gente fica nervoso, as nossas travas morais e medidoras de consequências são desarmadas, e nós falamos o que muitas vezes sabemos que é desnecessário e que fere mais do que cura. Ei, o que ovelha é mesmo que a gente falou domingo? Mansa, multiplicadora e produtiva. Diga: tizom. É a palavra em hebraico para ovelha. A ovelha no mundo espiritual, é uma palavra que tem um significado muito mais denso do que no entendimento animal. Há pessoas que não sabem o que é ser ovelha, o que é ser tizom, que significa também tranquilidade. Ei, ovelha só estressa pastor ruim. Ela só se estressa diante de pastor ruim ou diante do inimigo. Ovelha não dá marra em pastor, ovelha não morde pastor. Ela gosta de se aproximar, pois sua natureza é mansa. Tizom é uma palavra que identifica o quanto nós somos libertos, curados e restaurados.
Pastor não tem trabalho com ovelha. Porque qual que é o trabalho do pastor com ovelha? Dar boa comida, boa bebida e pasto. E livrá-la do inimigo. Essa é a função do pastor. Querido, ovelha não se distancia do pastor. Ovelha não fica de mimimi. Mais uma característica, mas essa aí é agora. Ovelha não é mimizenta. Se o pastor só te vê no domingo, a culpa não é dele, a culpa é sua. Ovelha se aproxima. Ovelha é muito sensível. Por isso que ela fica meio mimimenta. Por isso que ela tem que ser liberta, curada e sarada. Olha só que interessante. Para cada ruminada da ovelha, ela olha para o pastor. Então ela está comendo, ela fica assim, onde está o meu pastor? Ela não fica comendo e esquece da vida, não. Ela dá uma ruminada, olha, onde está o pastor? Quando ela não sente a presença do pastor, ela se levanta. Aí quando ela vê o pastor, ela se ajoelha e deita. O meu pastor está por perto. Ela só se sente tranquila quando os pastores estão por perto. Além dela ser tranquila e mansa, a ovelha possui uma mente domável. E olha só, a ovelha registra a voz do pastor e não recebe outra voz. Pode vir uma voz diferente, mas a ovelha foca no pastor por causa da sua audição apurada. Ovelha, ela também é obediente a comandos. A ovelha, ela é impressionante na reprodução. Ovelha reproduz ovelha. Ei, não existe ovelha negra, existe ovelha louca. E como é que a ovelha fica louca? As moscas pousam em seus olhos para comer a remela e acabam depositando larvas nos seus olhos e deixa a ovelha completamente cega. E a gente sabe que remela aparece quando dorme muito. Por isso, meu irmão, seja ativo. Presta atenção, quem é o Senhor das moscas? Gente, é só ler a Bíblia. Chama Beelzebul, Senhor das moscas. Quem é? O diabo. Ele gosta de tampar os seus olhos para que você não veja aquilo que precisa ver. E aí o pastor precisa lavar os olhos das ovelhas constantemente para que ela não fique cega. Com a palavra, com palavras, com unção, com óleo, limpando sempre os olhos das ovelhas para que os olhos estejam abertos. Primeira coisa que acontece para a ovelha ficar louca. Segunda, abelhas, olha que interessante, a abelha vai atrás da cera do ouvido da ovelha, e eles começam a zunir e ficar interferindo. Imagina, uma abelha dentro do seu ouvido, querendo pegar a cera, você não ouve nada. Sabe o que é isso? Interfere em ouvir a voz do pastor, porque é a sua principal característica. Por isso que a gente fica doido. Quem que você está ouvindo? Toma cuidado com isso. Olha quem você está ouvindo, o que você está lendo, com o que você está andando. E aí, a terceira possibilidade de uma ovelha ficar louca é quando a mosca varejeira coloca as suas larvas no focinho, e essas larvas se reproduzem na cabeça, comendo o cérebro da ovelha. O que o diabo coloca diante da ovelha, que entra na sua mente e consome a sua mente sadia, matando a ovelha de loucura. Portanto, nós temos que proteger visão, audição e mente. Se deixe ser cuidado. Abra-se para ser curado, para ser liberto, para ser sarado.